Parte 4. O visitante inesperado. Capítulo 17. A Inês. À noite parecia que o bairro do Armazém havia trocado de pele e assumido uma nova forma. As favelas nas margens orientais fervilhavam de vida, enquanto as ruas do bairro se tornavam uma terra de ninguém, ocupada apenas por guardas em seus postos e soldados da Steadwatch fazendo suas rondas. A Inês e Nina atracaram o barco no largo canal central que subia pelo centro do distrito e se dirigiram para o cais silencioso, mantendo-se perto dos armazéns e longe dos postes de iluminação que se alinhavam na beira da água. Passaram por barcaças carregadas de madeira serrada e tinas imensas empilhadas com carvão. Vislumbravam por vezes homens trabalhando à luz de uma lamparina, carregando barris de rum ou fardos de algodão. Uma carga tão valiosa não podia ser deixada sem vigilância durante a noite. Quando haviam quase chegado ao Recife Doce, viram dois homens descarregando algo de uma grande carroça estacionada ao lado do canal, iluminados por uma única lâmpada azul. Luz dos mortos, sussurrou a Inês, e Nina estremeceu. Luminosos feitos de ossos esmagados de peixes das profundezas tinham um brilho verde, mas a luz dos mortos queimava outro combustível, um aviso azul que permitia às pessoas identificar as barcaças de coveiros cuja carga eram os mortos. O que os coveiros estão fazendo no distrito dos armazéns? As pessoas não gostam de ver cadáveres nas ruas ou canais. O distrito dos armazéns fica praticamente deserto à noite, então é para cá que eles trazem os corpos. Depois que o sol se põe, os coveiros coletam os mortos e os trazem para cá. Eles trabalham em turnos, vizinhança por vizinhança. Ao amanhecer, eles já terão partido e junto com eles sua carga, enviada para a barcaça da ceifadora para ser cremada. Por que não constrói um cemitério de verdade de uma vez? Disse Nina. Não há espaço. Sei que houve conversas sobre reabrir o véu negro muito tempo atrás, mas isso tudo foi deixado de lado quando veio a praga da Dama da Rainha. As pessoas temem demais o contágio. Se a sua família puder bancar, eles te enviam para um cemitério fora de Quéridon, e se não puder... Sem luto, Nina disse sombriamente. Sem luto, sem funerais. Outra maneira de dizer boa sorte, mas havia algo além. Uma piscadela mórbida para o fato de que pessoas como eles não ganhavam enterros caros, lápides de mármore para lembrar seus nomes, coroas de mura e rosas. A Inês seguiu na frente quando se aproximaram do Recife Doce. Os próprios silos eram assustadores, imensos como deuses sentinelas, monumentos da indústria abrasionados com o louro vermelho de Van Eyck. Logo todo mundo saberia o que aquele emblema representava: covardia e fraude. O conjunto circular dos silos de Van Eyck estava limitado por uma cerca de metal. Arame farpado, Nina observou. Não será um problema. Tinha sido inventado para manter o gado em seus currais. Não representaria desafio algum para a Espectro. Elas assumiram suas posições ao lado da parede robusta de tijolos vermelhos de um armazém e se mantiveram vigilantes, confirmando que a rotina dos guardas não havia mudado. Exatamente como Cass havia dito, os guardas levavam quase exatos 12 minutos para dar a volta na cerca que protegia os silos. Quando as patrulhas estivessem do lado leste do perímetro, a Inês teria cerca de 6 minutos para cruzar a corda. Uma vez que passassem para o lado oeste, ela facilmente poderia ser avistada na corda entre os silos, mas no telhado ela estaria praticamente invisível. Durante aqueles 6 minutos, a Inês teria de depositar o caruncho na escotilha do silo e depois soltar a corda. Se ela levasse mais de 6 minutos para tal, ela simplesmente teria de esperar os guardas darem a volta. Ela não seria capaz de vê-los, mas Nina tinha um luminoso poderoso em mãos. Ela sinalizaria para Inês com o lampejo rápido de luz verde quando o caminho estivesse livre para ela fazer a travessia. 10 silos, disse Inês. 9 travessias. Eles são bem mais altos de perto, disse Nina. Está pronta para isso? A Inês não podia negar que eles eram intimidadores. Não importa a altura da montanha, a escalada é a mesma. Isso não é tecnicamente verdade. Você precisa de cordas, picaretas. Não banque o Métias. Nina cobriu a boca horrorizada. Vou comer o dobro de bolo para compensar isso. A Inês já sentiu circunspecta. Uma boa política.
A patrulha estava saindo da casa de guarda novamente. Inês, disse Nina hesitante, você precisa saber de uma coisa. Meu poder não é o mesmo desde que usei a Param. Se nos metermos em confusão... Sem confusão esta noite. Passaremos por eles como fantasmas. Ela apertou os ombros de Nina. E não conheço guerreira mais valente, com ou sem poderes. Mas, Nina, os guardas... A patrulha havia desaparecido de vista. Se não agissem agora, teriam de esperar pelo próximo ciclo, e isso as deixaria atrasadas no planejamento. É para já, disse Nina, e andou a passos largos em direção à casa de guarda. Nos poucos passos que deu para cruzar o espaço do ponto de observação do armazém até a luz do poste que banhava a casa de guarda, o comportamento de Nina mudou como um todo. A Inês não conseguia explicar a mudança, mas seus passos se tornaram mais hesitantes, seus ombros caíram ligeiramente. Parecia quase que havia encolhido. Ela não era mais uma Grisha treinada, mas sim uma jovem imigrante nervosa na esperança de receber um pouco de bondade. Por favor, podem me ajudar? Nina disse com um sotaque ravicano ridiculamente carregado. O guarda manteve sua arma à mão, mas não pareceu particularmente preocupado. Você não deveria estar aqui à noite. Nina murmurou algo, olhando para ele com grandes olhos verdes. A Inês não fazia ideia de que ela poderia parecer tão respeitável. O que foi isso? Disse o guarda, aproximando-se. A Inês entrou em ação. Ela acendeu o pavio comprido da bomba de luz de baixa potência que o Aylan lhes dera. Então correu para a cerca, mantendo-se bem longe daquela piscina de luz, subindo silenciosamente. Estava quase exatamente atrás do guarda e de Nina, depois ficou acima deles. Podia ouvir suas vozes enquanto deslizava com facilidade entre as bobinas de arame farpado. Vim procurar emprego, sim, disse Nina. Fazer açúcar. Não fazemos açúcar aqui, só armazenamos. Você está procurando as plantas de processamento. Mas preciso de emprego, Ei, pare com isso, não chore, venha aqui. A Inês conteve um grunhido e caiu silenciosamente no chão do outro lado da cerca. Através dela, pôde ver os sacos de areia que Kaz havia mencionado, todos empilhados contra a parede dos fundos da casa de guarda, e o canto do que devia ser a rede que ele planejara para ela usar. Seu companheiro está procurando trabalho também? O guarda estava perguntando. Eu não tenho... Qual é a palavra? Companheiro? O portão ao lado da casa de guarda não fechava por dentro, então a Inês o abriu, deixando-o entreaberto apenas para Nina e correu para as sombras na base do silo mais próximo. Ela ouviu Nina se despedir e caminhar na direção oposta do ponto de observação. A Inês esperou. Os minutos se passaram e quando se convenceu de que a bomba havia falhado, um estalo alto soou e um clarão de luz brilhou no armazém que haviam usado para espiar os guardas. O guarda apareceu novamente, rifle em punho, e deu alguns passos na direção do armazém. Alguém aí? Ele gritou. Nina saiu das sombras atrás dele e entrou pelo portão em questão de instantes. Ela o fechou com segurança e se dirigiu para o segundo silo, desaparecendo na escuridão. A partir de lá, ela seria capaz de sinalizar para a Inês enquanto os guardas faziam as rondas. O guarda voltou ao posto, caminhando de costas caso alguma ameaça ainda o esperasse nos armazéns que ficavam além. Finalmente, ele se virou e sacudiu o portão para garantir que estava trancado. Depois, seguiu para dentro da casa de guarda. A Inês esperou o sinal de Nina, depois correu para os degraus soldados na lateral do silo. 1 andar, 2 andares, 10. No carnaval, seu tio teria mantido o público entretido durante sua ascensão. Um truque como esse jamais foi tentado antes, e certamente nunca por alguém tão jovem. Acima de vocês, observem a corda aterrorizante. Alguém acenderia um farolete iluminando a corda de modo que parecesse o mais frágil fio de teia de aranha esticado. Cavalheiros, peguem a mão de suas damas. Veem como os dedos delas são finos? Agora imaginem, digamos, tentar andar sobre algo tão fino, tão frágil quanto eles. Quem se arriscaria a tal feito? Quem se arriscaria a desafiar a própria morte?
Então a Inés apareceria no alto do poste e, com as mãos nos quadris, gritaria: Eu desafiarei! E a multidão arfaria espantada. Mas espere aí! Não, isso não pode estar certo, seu tio diria. Uma garotinha? Nesse ponto, a multidão sempre ia à loucura. As mulheres desmaiavam. Às vezes, um dos homens tentava parar o show. Não havia plateia aquela noite, somente o vento, o metal frio sob seus dedos, a face brilhante da lua. A Inês alcançou o topo do silo e olhou para a cidade lá embaixo. Quéredan brilhava em luz dourada, lamparinas se movendo lentamente pelos canais, velas deixadas para queimar nas janelas, lojas e tavernas ainda brilhando com os negócios noturnos. Ela podia distinguir as lantejoulas cintilantes da tampa, as lamparinas coloridas e as lâmpadas vistosas em cascata das aduelas. Em poucos dias, a fortuna de Van Eck estaria arruinada e ela estaria livre de seu contrato com Perhaskell. Livre, para viver como quisesse, para ir atrás do perdão por seus pecados, para perseguir seu propósito. Ela sentiria falta daquele lugar? Essa cidade confusa e abarrotada que aprendera a conhecer tão bem, que de algum modo tinha se tornado o seu lar? Certamente sentiria. Então, aquela noite, ela se apresentaria para a sua cidade, para os cidadãos de Quéredan, mesmo que eles não pudessem aplaudir. Apesar de ter exigido um pouco de força, ela conseguiu afrouxar a roda da escotilha do silo e abri-la. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o frasco com tampa contendo o caruncho químico. Seguindo as instruções de Wylan, ela o sacudiu com firmeza, depois derramou o conteúdo no silo. Um assovio baixo preencheu o ar, e enquanto ela observava, o açúcar se moveu como se houvesse algo vivo sob sua superfície. Ela estremeceu. Tinha ouvido falar de trabalhadores morrendo em silos, presos em seu interior quando o grão, milho ou açúcar cedia sob seus pés, sendo sufocados lentamente até a morte. Fechou a escotilha e a selou com força. Em seguida, alcançou o primeiro degrau da escada metálica e anexou o grampo magnetizado que o Wylan lhe dera. Sem dúvida, pareceu que estava firmemente preso. Bastou apertar um botão e 2 fios guia magnetizados saltaram livres e se afixaram ao silo com um estalido suave. Ela tirou uma besta e uma bobina de corda pesada de sua mochila. Depois, enlaçou a extremidade do fio no gancho, segurou-a firmemente e prendeu os fios guia. A outra extremidade foi presa a um grampo magnético carregado na besta. Ela soltou o gatilho. O primeiro tiro errou o alvo e ela precisou enrolar o fio de volta. O segundo tiro enganchou no degrau errado, mas o terceiro travou corretamente no silo seguinte. Ela torceu o grampo até a tensão na corda parecer adequada. Eles já haviam usado equipamentos semelhantes antes, mas nunca em uma distância tão grande ou em uma escalada tão alta. Não importava. A distância, o perigo, se transformaria sobre o fio, e ela também se transformaria. No alto da corda bamba, ela não devia nada a ninguém. Era uma criatura sem passado ou presente, suspensa entre a terra e o céu. Havia chegado a hora. Você podia aprender a usar o trapézio, mas precisava ter nascido para a corda. A mãe de Inés uma vez lhe disse que equilibristas de corda bamba talentosos descendiam do povo do ar, que tiveram asas um dia, e que sob a luz certa, aquelas asas ainda podiam ser vislumbradas nos seres humanos que contavam com o seu favor. Depois de ouvir isso, a Inés estava sempre se contorcendo de um jeito ou de outro na frente do espelho e verificando sua sombra, ignorando a risada de seus primos, para ver se talvez suas próprias asas não estivessem aparecendo. Quando seu pai se cansou de tê-la o incomodando todos os dias, permitiu que ela começasse seu treinamento nas cordas baixas, descalça, para que pudesse aprender a sensação de caminhar para frente e para trás, mantendo seu centro equilibrado. Ela achara tudo um tédio absoluto, mas cumpriu os exercícios todos os dias de forma obediente, testando sua força, experimentando a sensação de sapatos de couro que a permitiam ter aderência ao fio mais rígido e menos amigável. Se o seu pai se distraía, ela girava de pernas para o ar, de modo que, quando ele virava de volta, ela estava atravessando a corda sobre as mãos.
Ele concordou em elevar a corda alguns centímetros, deixá-la experimentar uma corda bamba de verdade. E a cada nível a Inés dominava uma habilidade após a outra. Estrelas, giros, manter um jarro de água apoiado na cabeça. Ela se familiarizou com a vara fina e flexível que lhe permitiria manter o equilíbrio em alturas maiores. Uma tarde, seu tio e seus primos estavam preparando um novo ato. Hansi iria empurrar Asha ao longo do fio em um carrinho de mão. O dia estava quente e eles decidiram fazer uma pausa para o almoço e ir dar um mergulho no rio. Sozinha na tenda silenciosa, a Inês escalou um dos anéis da plataforma que eles haviam erguido, ficando de costas para o sol de modo a ter uma visão clara da corda. Àquela altura, o mundo se tornou um reflexo de si mesmo. Suas silhuetas reduzidas, suas sombras alongadas, familiares em suas formas, mas de alguma forma não confiáveis. Quando a Inês tocou a corda com a sapatilha, sentiu imediatamente um instante de dúvida. Embora a corda tivesse a mesma largura daquela pela qual andara sem medo por semanas, agora ela parecia muito mais fina. Como se naquele mundo espelhado a corda obedecesse a regras diferentes. Quando o medo chega, algo está para acontecer. A Inês respirou fundo, encaixou os quadris sob o umbigo e deu os primeiros passos no ar. Sob seus pés, a grama parecia um mar ondulante. Ela sentiu seu peso mudar, inclinou para a esquerda, sentiu a atração da terra, a gravidade pronta para uni-la com sua sombra lá embaixo. Seus músculos se flexionaram, ela dobrou os joelhos. Um instante de dúvida passou, e então eram apenas ela e a corda bamba. Foi quando, na metade da travessia, percebeu que estava sendo observada. Deixou sua visão se expandir, mas manteve o foco. A Inês jamais se esqueceria da expressão no rosto de seu pai ao voltar do rio com seu tio e os sobrinhos, a cabeça inclinada em sua direção, a boca aberta, sua mãe saindo da carroça com a mão no peito. Eles permaneceram em silêncio com medo de quebrar sua concentração. Seu primeiro público na corda bamba, mudo com o medo que ela sentiu como se fosse adulação. Durante a primeira hora que se seguiu depois que havia descido da corda, sua mãe ora a abraçava, ora a repreendia. Apesar de o pai ter sido severo, ela não deixou de notar o orgulho em seu olhar e a admiração rancorosa nos olhos de seus primos. Quando um deles parou ao seu lado mais tarde e perguntou: "Como não sentiu medo ao andar naquela corda?", ela simplesmente deu de ombros e disse: "É só andar." Mas aquilo não era verdade. Aquilo era melhor que andar. Quando outros andavam na corda bamba, eles lutavam contra o vento, a altura, a distância. Quando a Inês estava na corda bamba, ela se tornava o seu mundo. Ela podia sentir sua inclinação e sua atração. A corda era um planeta, e era ela sua lua. Havia uma simplicidade na corda que nunca tinha sentido nos trapézios, onde era levada pelo impulso. Ela amava a quietude que podia encontrar no fio, e isso era algo que ninguém mais entendia. Ela havia caído apenas uma vez e ainda colocava a culpa na rede. Eles a tinham amarrado porque Hansi iria adicionar a seu ato um monociclo. No momento a Inês estava andando e no outro estava caindo. Mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo antes de acertar a rede e quicar direto para fora dela no chão. A Inês ficou um tanto assustada ao descobrir o quanto a terra era dura e que não se amaciaria nem se dobraria para ela. Quebrou 2 costelas e ficou com um galo na cabeça do tamanho de um ovo de gansa. "É bom que ele seja tão grande", seu pai murmurou examinando-a. "Significa que o sangue não está dentro do cérebro." Assim que tirou os curativos, a Inês voltou para a corda bamba. Nunca mais trabalhou com uma rede. Sabia que ela a havia deixado descuidada, mas ao olhar agora para baixo, tinha de admitir que um pouco de segurança não seria nada mal. Lá embaixo, a luz da lua refletia nas curvas dos paralelepípedos, fazendo-os parecer as sementes negras de algum fruto exótico. Mas a rede, escondida atrás da casa de guarda, era inútil, tendo apenas Nina lá para segurá-la. Além disso, independentemente do plano original de Cass, o novo plano não tinha sido arquitetado em torno de alguém que segurasse uma rede sem ter uma vista plena da situação. Então a Inês caminharia como sempre havia feito, sem nenhum aparato para segurá-la, carregada lá em cima por suas asas invisíveis.
A Inés puxou a vara de equilíbrio de dentro do cinto de seu colete e, com o movimento, estendeu-o até seu comprimento total. Testou seu peso nas mãos, flexionou os dedos nas sapatilhas. Elas eram de couro, roubadas do Circus Zircoa, a seu pedido. Suas solas macias não tinham a pegada firme e tátil de seus amados sapatos de borracha, mas as sapatilhas a permitiam se soltar mais facilmente. Finalmente, Nina deu o sinal, um brilho rápido de luz verde. A Inés pisou no fio. No mesmo instante, uma rajada de vento a acertou e ela soltou um longo suspiro, sentindo o puxão persistente do vento, usando a vara flexível para ajustar seu centro de gravidade mais para baixo. Ela deixou os joelhos se dobrarem uma vez. Por sorte, o fio quase não cedeu. Ela caminhou e, sob o arco de seus pés, podia sentir a pressão firme dele. A cada passo, o fio se inclinava ligeiramente, ansioso para se afastar dos dedos que o seguravam. O ar parecia morno contra sua pele, cheirava a açúcar e melaço. Seu capuz estava abaixado e ela pôde sentir fios de cabelo soltando-se de sua trança para fazer cócegas em seu rosto. Ela se concentrou no fio, sentindo a mesma afinidade familiar que havia sentido quando criança, como se o fio estivesse se agarrando a ela tão intimamente quanto ela se agarrava a ele, dando-lhe as boas-vindas àquele mundo espelhado, um lugar secreto ocupado somente por ela. Em questão de instantes, ela alcançou o topo do segundo silo. Ao pisar nele, recolheu a vara de equilíbrio e recolocou-a no cinto. Tomou um gole de água do frasco que carregava no bolso, permitindo-se um breve momento para se alongar. Em seguida, abriu a escotilha e jogou o caruncho. Mais uma vez, ouviu aquele assovio crepitante e seu nariz foi tomado pelo cheiro de açúcar queimado. Ele subiu mais forte dessa vez, uma nuvem doce e densa de perfume. De repente, ela estava de volta ao Menagerie, uma mão grossa segurando seu punho exigente. A Inés tinha aprendido a antecipar o momento em que seria tomada por uma lembrança e, assim, poder se preparar para ela. Contudo, dessa vez ela foi pega de surpresa. A memória chegou-lhe mais insistente do que o vento no fio, fazendo sua mente se dispersar. Sob o cheiro de baunilha que o homem exalava, ela ainda podia sentir o cheiro de alho. Sentiu-se envolver pelo deslizar da seda, como se a cama fosse um ser vivo. A Inés não se lembrava de todos eles. Conforme as noites no Menagerie foram se seguindo, ela tinha aprendido a se entorpecer, desaparecendo tão completamente que quase não se importava com o que era feito com o corpo que deixava para trás. Havia aprendido que os homens que vinham à casa nunca olhavam muito de perto, nunca faziam muitas perguntas. Queriam uma ilusão e, para preservá-la, estavam dispostos a ignorar qualquer coisa. Lágrimas, é claro, eram proibidas. Ela havia chorado na primeira noite. Tante Rilin havia usado a chibata nela, depois a vara, depois a sufocado até que ela desmaiasse. Na vez seguinte, o medo de Inés foi maior que sua tristeza. Ela aprendeu a sorrir, a sussurrar, a arquear as costas e fazer os sons que os clientes de Tante Rilin pediam. Ela ainda chorava, mas sem derramar as lágrimas. Elas preenchiam um espaço vazio dentro dela, um poço de tristeza onde a cada noite ela afundava como uma pedra. O Menagerie era uma das casas de prazeres mais caras do Barrow, mas seus clientes não eram mais gentis do que aqueles que frequentavam os pulgueiros e as meninas dos becos. De algumas formas, a Inés acabou entendendo. Eles eram piores. Quando um homem gasta tanto dinheiro assim, disse-lhe uma menina Kaelish chamada Kaera, ele pensa que tem o direito de fazer o que quer. Passaram homens jovens, velhos, bonitos e feios. Houve um homem que chorava e batia nela quando não conseguia ficar excitado. Outro que queria que ela fingisse ser sua noite de núpcias e dissesse a ele que o amava. O homem com dentes afiados, com um gato que havia mordido seus seios até eles sangrarem. Tante Rilin somava o preço dos lençóis manchados de sangue e os dias em que a Inés faltava ao trabalho ao seu contrato de servidão. Mas ele não tinha sido o pior. O pior tinha sido um ravicano que a havia escolhido no salão, o homem com cheiro de baunilha. Somente quando estavam de volta ao seu quarto, entre as sedas púrpuras e o cheiro de incenso, ele disse: Já vi você antes, sabe?
A Inês riu, achando que aquilo fazia parte do jogo, que ele queria jogar, e serviu-lhe vinho de uma jarra dourada. Claro que não. Foi anos atrás, em um dos carnavais fora de Carieva. O vinho escorreu pela borda do vidro. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Não, disse ele, impaciente como um garoto. Tenho certeza. Vi sua família se apresentar lá. Estava em licença militar. Você não devia ter mais de 10 anos. Uma garota ainda desabrochando, andando sem medo nas alturas pela corda bamba. Você vestia uma coroa de flores na cabeça. Em determinado momento você errou o passo, perdeu o equilíbrio e as pétalas da sua coroa se soltaram em uma nuvem que flutuou até o chão. Ele balançou os dedos pelo ar como se imitasse flocos de neve caindo. A plateia soltou um suspiro e eu fiz o mesmo. Voltei na noite seguinte e aconteceu novamente. E mesmo sabendo que era tudo parte do ato, ainda sentia meu coração apertar quando você fingia recuperar o equilíbrio. A Inês tentou firmar as mãos trêmulas. A coroa de rosas tinha sido ideia de sua mãe. Você faz parecer fácil demais, Merra. Correr por aí com um esquilo em um galho. Eles precisam acreditar que está em perigo, mesmo quando não está. Aquela tinha sido a pior noite de Inês no Meneghel, porque quando o homem com cheiro de baunilha começou a beijar seu pescoço e a remover suas sedas, ela não tinha conseguido deixar seu corpo para trás. De algum jeito, aquela memória havia unido seu passado e seu presente. Havia aprendido ali, embaixo dele. Ela chorou, mas ele não pareceu se importar. A Inês podia ouvir o assovio do açúcar enquanto o caruncho fazia seu trabalho. Ela se obrigou a se concentrar no som, fazer o ar passar por sua garganta fechada. Terei você sem armadura. Essas eram as palavras que havia dito a Cass a bordo do Ferolim. Desesperada por algum sinal de que ele pudesse se abrir com ela, um sinal de que poderiam ser mais do que duas criaturas cautelosas unidas por sua desconfiança do mundo. Mas o que teria acontecido se ele houvesse falado aquela noite? Se ele tivesse oferecido por vontade própria alguma parte de seu coração? E se ele tivesse se aproximado, deixado suas luvas de lado e a puxado para junto dele, se tivesse beijado sua boca? Ela o teria puxado para mais perto, retribuído o beijo? Teria conseguido ser ela mesma por um momento ou teria se quebrado e desaparecido, uma boneca em seus braços, uma garota que jamais conseguiria ser inteira? Isso não importava. Cass não havia falado e talvez isso tivesse sido o melhor para ambos. Eles poderiam prosseguir com suas armaduras intactas. Ela teria seu navio e ele teria sua cidade. A Inês se esticou para fechar a escotilha e respirou fundo o ar coalhado, tossindo a doçura do açúcar arruinado para fora dos seus pulmões. Depois, tropeçou ao sentir uma mão agarrar a parte de trás de seu pescoço, empurrá-la para frente. Sentiu seu centro de gravidade mudar enquanto era sugada para dentro da boca escancarada do silo.